Olá, pessoas lindas! Maravilhosas e poderosas! Sejam muito bem-vindas, estamos mais uma vez reunidas, obrigada pela sua presença, obrigada por você estar aí do outro lado da lente, de repente você que está no Spotify, eu gosto de frisar, você está nos escutando do outro lado do fone, obrigada pela sua presença e sempre estar aqui. Então, como vocês sabem, a partir de agora nós estaremos juntas. Dando boas risadas, nos inspirando com histórias reais. Cara, isso aqui é muito manjado, eu espero que vocês decorem isso também, assim como nós. Mas então, para não ficar tão manjado, nós já vamos agradecer aos nossos patrocinadores, né? Por favor, se tudo isso aqui tá dando certo é porque a gente tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Nós estamos aqui nesse episódio com a LTM, que é para você que gosta de viver a vida, que são óculos coloridos, óculos para todos os momentos. Por favor, pegue seu celular agora mesmo e leia o QR Code no canto superior direito dessa tela e entra no site e dá uma olhada, porque o site tá maravilhoso, tá cheio de novidade. Tem os bonés, nós nem falamos dos bonés, então, né? Tá mas arrasador. Se você não conseguiu ler o QR Code, ou enfim, não conseguiu agora, o link está na descrição desse vídeo. E olha só, mais uma super dica aqui pra você que só tem astigmatismo, assim como eu, à noite, os halos de luzes ficam tudo esticadinho e tal. Investe numa lente amarela para dirigir. Vocês vão ver a diferença que isso vai fazer a lente amarela na direção noturna. Depois vocês me agradecem. E marca nossa arroba. Obrigada de nada. Agora vamos lá ao nosso segundo patrocinador, que é a Temática. Temática personalizados, né? Quem não gosta de ganhar um presente personalizado, né? Nossos clientes, inclusive, sempre são aí presenteados com os nossos mimos que nós estamos junto com a Temática produzindo para vocês. Gente, é um mais lindo que o outro. Dê uma olhadinha, porque na descrição aqui do vídeo vai estar também o link, vai estar o arroba aqui da Temática para você dar uma olhada nos produtos deles. E a próxima vez que você for presentear alguém, não esqueça, personalize. E assim, por favor, se você está aqui com a gente e gosta do nosso conteúdo, gosta de estar aqui, você dá risada, você se inspira com o nosso assunto muito leve, por favor, se inscreva agora mesmo nesse canal, porque essa é a maneira gratuita de você pôr o seu dedinho ali, ó, e valorizar o nosso trabalho, né? Para os nossos patrocinadores que gostam, todo mundo, isso é muito legal. E a gente consegue sempre trazer pessoas legais para vocês, pessoas para vocês se inspirarem, né? Pagar toda essa estrutura aqui, no caso. E curte, e dá like, e se inscreve, ativa o sininho. E compartilha, né, gente? Compartilha, porque esses assuntos que nós trazemos realmente, se fez bem para você, se você se inspirou, ajuda uma amiga, né? Manda para amiga, envia para ela, porque com certeza você vai estar propagando, ai meu Deus, propagando bem e mostrando aí realmente que é possível fazer acontecer. Mais um recado paroquial antes de eu te apresentar o nosso convidado de hoje. Por favor, nossas redes sociais. Não esquece, já segue @elaquerelapode no Instagram, no Facebook e no TikTok. E lá você encontra os melhores momentos de todos os nossos episódios com insights aí maravilhosos para você ter aquela motivação no dia, para você ter aquela inspiração e seguir aí, porque todos os dias é um desafio novo que a gente enfrenta, né? Bom, na nossa plataforma de áudio, nós estamos também no Spotify. Exato. Se você está nos escutando na plataforma de áudio, eu vou colocar uma enquete para vocês, porque agora o Spotify tem enquete. Obrigada, Spotify, por fazer enquetes. Estou plantando uma enquete especial para você. Então, se você está no Spotify, responda a minha enquete. E não esquece de dar 5 estrelas, por favor, porque a gente quer começar a monetizar lá também, tá? Isso é muito importante, as coisas estão mudando, a gente vai tentando acompanhar. Nós queremos realmente estar aqui nessa estrutura maravilhosa, né, do Cristal, né? O Cristal aqui, o podcast que realmente faz a diferença, tem uma estrutura muito boa dentro do shopping, não faz problema se tiver chuva, sol, frio, vento, você entra aqui, deixa seu carro, vem, para aqui na frente e aqui você tem um conforto maravilhoso. X-People! Agradecemos também a X-People e a Fatoron aí que trabalham com marketing médico. É isso, então vamos para o nosso convidado do dia. Ufa! Hoje a gente foi rápida, né? Vamos combinar, a gente entendeu, amiguinhas, que isso aqui é um negócio, sabe? Antes a gente não falava nada disso, a gente leva a bronca da produção. Então... a produção tá no nosso pé, então vamos, agora né? A gente aprendeu, né? E vocês também, né? Vão ajudar com a gente, porque, né, a produção vai valorizar o nosso trabalho aqui pra também. Ter mais e mais episódios. Então vamos lá. Quem que é a nossa convidada de hoje? Antes de falar o nome dela, ela é mãe, esposa, empresária, vendedora. Cara, a gente tá falando muito sobre isso, tá? Se liga. Por favor, se liga no episódio de hoje. Especialista em vendas e gestão de consultórios, formada em Direito, trabalha 9 anos na área de consultórios e venda de cirurgia plástica. Que delícia, eu falei tudo. Ela falou que eu podia escolher, mas eu gosto de falar que é desse jeito. Carol Westphalen! Seja Olá! Prazer estar aqui. Eu só tava escutando vocês e falei, meu Deus, elas falam muito bem.
Eu tava, nossa, olha isso. Ai. Então, conta Conta pro pra nosso gente. público. Gente, só fazer um parêntese. A gente já conversou tanto antes que vocês... Ó, fica aqui, porque tem chão hoje aqui. Não, ainda bem que a gente conversou antes, porque eu cheguei assim, o que eu vou falar? Nossa, modesta ela, né? Não. E quem é a Carol? Então, é uma pergunta difícil, né? Muito. Porque, já entrando no gancho, eu tenho o pó de plástica, né? E quando a gente é host, a gente pergunta, que só foi o meu caso, né? Nunca foi a primeira vez que eu tô participando como convidada. Gente, que privilégio, porque elas são maravilhosas. A gente pergunta isso, né? Mas é mais fácil quando eu falei, nossa, o que eu vou falar? E eu acho que a Carol Westphalen hoje é uma mulher, mãe, empresária, empreendedora, vendedora. E essas atribuições que eu vejo que a vida nos dá, né? Que a gente vai carregando. Pode ser que daqui a uns anos não seja mais. Talvez eu, né, não seja mais empreendedora, vá para outra área, porque a vida muda muito. Eu acho bem difícil isso, né? Porque eu amo o que eu faço. Mas a vida muda muito. Então, hoje, a Carol Westphalen é isso. Essa mãe, essa empresária. Como eu comentei com vocês, que a minha melhor atribuição é ser mãe. Eu amo ser mãe, eu nasci pra ser isso. Ai, me arrepio. Então, o resto é meio consequência de você Depois que estar a gente feliz. descobre a O maternidade, estado né? da maternidade acho que deixa a gente tão realizado Então, que tudo aquilo que a gente faz com muito mais gosto. Com muito, né? mais gosto. Voltando na maternidade. Carolzinha, aquela a gente quer voltar lá atrás, sabe? A gente gosta de seguir uma linha A gente cronológica. soube de uma história aí que você parece que se vestiu até de placa. Então, assim, a gente vai chegar lá, volta lá, assim, pra Socorro! trás. E nos conta como foi, como que chegou Antes e como dessa pessoa- Nos conte, vamos Não, lá. eu quero Queremos saber tudo. Você é curitiboca, nasceu em Curitiba. Super curitiboca, super curitibana. Curitibano é Aquela- antipático? Então, veja, eu tenho Fala a duas, verdade, eu tenho eu duas personalidades. Tá. Quando eu tô vendendo e quando eu tô no elevador. No elevador, eu tô no elevador, eu sou curitibana, eu tenho um papel a zelar, não Curitibana tenho o que raiz. fazer. Eu não posso, não dá. É minhas origens. Não tem como. É igual eu sou curitibana e não gosto de pinhão, não tem como, tem que comer pinhão, não tem jeito. Então, eu vendendo sou uma, no elevador eu sou outra. Oi, tudo bem? Hoje eu dou oi, tudo bem. Porque eu entendo essa conexão que você tem que ter, mas antes nem isso eu fazia. Conta da sua infância. O que você mais lembra da sua infância? Então, a minha infância foi meio conturbada. Tá. Fui criada, né, pelo meu pai e pelas minhas avós, que são maravilhosas. Tenho um amor muito grande pelas minhas avós. Eu entendo que isso é um privilégio que muitas pessoas... Meu marido, por exemplo, não teve convívio com os avós. Eu vejo o quanto isso é aconchegante, né? O colo de vó é o colo de vó. Valor, aprendizado. A gente, quando você é criança, você nem olha no aprendizado, né? Você olha só naquele afeto. Hoje eu falo, meu Deus, A que mãe com açúcar. precioso que é esse tempo. Quando minha avó vem pra cá, eu falo, avó, você é tão fofinha. Você é tão maravilhosa. Mas por que foi difícil? Minha mãe me abandonou com 8 anos de idade. Então, é um assunto que eu nem falo por aí, porque essa questão de vitimização, eu não gosto. E eu nunca tive isso pra minha vida, por mais que eu pudesse ter. Porque hoje, eu sendo mãe, eu vejo que mãe para uma criança é o ser mais supremo que tem. Pro meu filho, pode ter todo mundo. Meu marido, inclusive, ele fica muito mais tempo por causa do trabalho, enfim, da minha rotina mais exaustiva. Meu marido acaba ficando mais tempo com meu filho, mas não interessa. Mãe é mãe. E poderia ter todos esses motivos para me vitimizar. Então, eu fiquei muito tempo, inclusive, sem falar dessa parte de abandono. E não porque era um assunto difícil para mim, porque para mim é muito resolvido isso, mas porque eu não queria que as pessoas soubessem. E hoje eu vejo assim, o porquê não falar? Porque tem muitas pessoas que ficam estagnados porque aconteceu tal coisa na minha vida, porque eu já tive tal trauma. Eu entrei no mundo das drogas. Parece que fica com aquela pedra amarrada no sapato, Eu né? fui usar droga porque eu fui abandonada. E não vai, né? E não vai. E eu nunca tive isso. Inclusive, esse episódio, quando eu tinha 8 anos de idade, foi o meu combustível. Por que você usa essa Pra palavra seguir. tão pesada? Fui abandonada. Porque hoje eu sendo mãe, e essa palavra entrou no meu vocabulário para Bem isso pesada, né? depois que eu fui mãe. Porque antes eu falava, minha mãe me deixou. Mas parece que deixou, a pessoa morreu. Fica até uma coisa mais bonitinha. Mas não, porque não foi isso. Minha mãe é viva.
Ela foi morar em Portugal, teve um casamento, foi morar em Portugal, beijo, tchau, acabou. Esqueceu a vida no Brasil. Esqueceu a filha e os pais, inclusive. Então, isso eu acho que caracteriza melhor esse abandono. Entendi. A pessoa deixou, ela abandonou para viver uma vida que ela supostamente achava que iria funcionar. Se você falou que tem isso resolvido, você perdoa ela de verdade? É que assim, esse perdão, eu falo que é meio intrínseco, porque perdoei ela, lógico. Então, falar desse assunto não me machuca, as pessoas se emocionam, pra mim, zero. Pra mim é uma coisa muito normal. Só que hoje eu escolho, ela tá no Brasil, ela voltou de Portugal, ela tá no Brasil. Ela tentou falar com você? Sim, a gente já teve. Não, então, como é um assunto tão bem resolvido, quando ela voltou, a gente voltou a ter proximidade, mas é uma realidade muito paralela. Então, ela excluiu quase 17 anos que ela ficou longe. A gente tá falando de 17 anos. 17 anos que ela ficou longe, ela fingiu que nada aconteceu e quis ser a melhor mãe do mundo. Pra mim, é meio incompatível, mas aí você vai levando, enfim. Mas além desse fato, tem inúmeras outras incompatibilidades. E hoje, eu resolvi não ter essa proximidade. Então, se eu encontro um evento de família, oi, tudo bem? Mas você sabe que ela deu o máximo dela que ela podia. Era o máximo dela, você entende? Então, é exatamente isso. É o máximo que ela podia dar naquele momento? Então, é exatamente isso. Só que essa maturidade eu só tive depois que eu fui mãe. Porque antes de ser mãe, você fica falando, mas como que ela abandonou o filho? Ela podia estar comigo. Na minha primeira menstruação, né, de mulher, a gente tá falando de um podcast para mulheres. Então, se vocês vão entender isso, a primeira vez que desceu a minha menstruação, eu tava com meu pai em casa e meu avô. Fim. Mas ninguém. Minha avó tava trabalhando, minha outra avó tava em outra cidade. E aí? Né? Sim. Você faz o quê? Então, esses amparos, eu não tive. Então, eu me perguntava muito antes, meu Deus, ela não teve nesse momento, ela não teve em outro, não teve na minha formatura, no Dia das Mães. Ficava naquela confusão, né? Você vai passando o tempo, vai amadurecendo. Hoje, eu vejo que, depois que eu fui mãe, eu vejo que era isso que ela tinha pra dar. Viu? Porque mãe, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando eu tava grávida, legal, minha gravidez foi muito desejada, eu quis, foi planejadíssimo. Mas você tá grávida, é primeiro filho, né? Você não sabe o que vai vir. E quando meu filho nasceu, inclusive na sala de parto, quando o médico tirou ele, eu olhei, meu mundo parou. Foi a única vez na minha vida que meu mundo literalmente parou. Eu fiquei olhando aquela criança. É minha? Nasceu mesmo. Eu tava grávida. Eu tava grávida. É uma coisa meio maluca mesmo. E quando ele nasceu um sentimento que eu nem imaginava que existia. É verdade. Meio de bicho, assim mesmo, sabe? Aquela coisa... Foi um parto normal ou cesárea? Cesárea. Foi cesárea. Foi aquela coisa meio... É minha propriedade. Meu Deus, eu preciso proteger. Mágico, né? E o amor, eu não escolhi amar ele. Nasceu comigo. Aquele carinho, aquele zelo simplesmente surgiu. Você descobre, né? Momento. Que é o ser que eu mais amo na face do universo, mais do que eu mesma, mais do que tudo. E o teu pai pra você? Então, meu pai, ele é meu grande exemplo. Ele que me fez essa parte profissional. Eu converso com meu pai, tudo. Inclusive, hoje é aniversário dele. Pai, parabéns. Dele? Eugênio Fabian. Eugênio Fabian? Fabian. Eugênio Fabian, parabéns! Lindíssima sua filha. Hoje é aniversário dele. E o motivo de ser quem eu sou hoje, principalmente na área profissional, é por causa dele. Olha só. Qual a profissão dele? Então, meu pai é concursado, é funcionário público. Ele sempre foi a favor do estudo. Eu nunca fui uma boa estudante. Então, por causa dessas confusões que teve, eu reprovei 2 vezes no colégio. Fui expulsa de alguns colégios. Expulsa, não. Convidada a se retirar, que é mais bonitinho. Você tinha amigos na escola? Tinha, mas eu sempre fui de poucos amigos. Eu tinha 1 ou 2 que eu tinha muita intimidade. E o resto eu era da galera, meio comandante do líder. E andava mais com os meninos. Porque eu gostava do fervo. Era mais ou menos isso, assim. Não era aquela menininha que ficava sentada, bonitinha, brincando. Não. Eu gostava de estourar bomba no banheiro, essas coisas mais... De abrir extintor lá. De abrir extintor. Entendo. De ser a mais rebelde. Eu acho que por causa, né, de tudo isso que eu passei familiarmente, então a rebeldia, pra mim, era uma forma de eu estar... um tracinho, né, de personalidade. De estar me expressando. De estar mostrando que talvez eu não tava feliz em casa, fala, né? maneira. Exatamente.
E então eu nunca fui uma boa aluna. E meu pai, formado pela Federal, oposto, no caso. Eu imagino ele até com óculos no nariz. Né, Assim, tipo, não o sei como é que oposto. O oposto, aquela coisa, funcionário público. Seguiu o rumo, né? é. que as Politicamente correto. Né? Isso. E o que ele queria pra mim? Então ele sempre falou, Carol, estuda. Aí uma reprovação, 2 reprovações, expulsão do colégio. Isso a gente tá falando bem pequenininho, né? E eu não gostava. Estudar nunca foi meu forte, não adianta. Nunca foi meu forte. Nunca foi... Veja, hoje eu estudo bastante ainda, por incrível que pareça, né? Que é uma evolução constante, mas de uma maneira legal, aquela rotina que todo mundo passa, que sonha em se formar, nunca foi o meu sonho. Né? Eu estudava, Você gostava mas de se cuidar? sempre muito. É. Desde sempre. Inclusive, meu pai brigava comigo. Você se sentia feminina? Cuidava do cabelo, da pele, da unha? Então, eu sofria muito bullying no colégio. Não é? Como assim? Por causa da minha boca. Uhum. Que falava que eu tinha a boca de bisteca por ser grande. Ah, você sempre Então- teve os lábios mais... É natural, é 100% natural. Nada feito. Ai, não acredito! 100% Como natural. Você dá toda a assessoria, eles precisam conhecer um pouquinho mais sobre a Sim. produção dela. Eu falei, gente, Não, é lindo, 100% perfeito natural. resultado. É 100% Olha. natural. E isso, quando as crianças são terríveis, né? Eu brinco, hoje eu vendo as crianças, eu falo, meu Deus, criança não tem Gente, eu limite. passei muito bullying, mas naquela época a gente levava numa boa, né? Porque eu, assim, Não, vamos ó, ver se ela levava é. uma boa. Levava, mas eu me recuava, né? Então, aquelas menininhas que ficavam falando isso, a gente não... Eu não conversava. Não era minha amiga. Não era minha amiga, essas coisas assim. Isso, era isso que acontecia, né? Tu não ficava... essas coisas assim. E eu nunca fui uma boa aluna, então as pessoas não queriam muito ficar... Os alunos não queriam muito ficar perto de mim. Eu tirava nota baixa, tudo, e aquilo pra mim não me incomodava. Nunca foi uma coisa que me incomodasse. Ah, beleza. Então você arrumava o cabelo e tal, assim, pra dar um ênfase na boca? Qual que era, assim? Então, Mesmo você recebendo esse preconceito, mas continuava se cuidando? sempre Fala. me cuidei bastante, só que meu pai não deixava eu me cuidar muito. Por causa disso, que eu tinha que estudar. Então eu não podia ficar penteando cabelo, eu não podia não sei o que, não sei o que lá. Mas isso assim, né, vai passando e a vida vai surgindo, vai indo. Mas esse amor por se cuidar, por comprar roupa, por... Você acha que veio da tua avó? Isso? Não, Não é. não, porque elas não são assim. Nenhuma das duas, inclusive. Você Então tem é algo religião? meu mesmo. Você tem religião? Então, eu acredito em Deus. É? Você tem um É. lado espírita? Não. Acredita? Acredita em outras vidas? Não, acho que não sei. Não. Não, eu acredito que tem um mundo, né, paralelo, mas sou mais voltada pra... Não que pra você Deus. já seja uma Cleópatra na outra vida. Não, que viaja, não, esse daí não. assim. Tá. Eu não. Meu avô ele já vai. Não, eu não, eu sou mais pé no chão aqui, né? Não, falando mais assim, nada. O teu pai sempre deu tudo pra você? Você tinha tudo que você queria? Então, eu costumo dizer assim, que eu reconheço que eu fui uma pessoa um pouco mais privilegiada do que lógico, eu não tô falando do nosso reduto, né? Eu digo do Brasil ao todo. Eu estudei em colégio particular, né? Tive isso, mas eu só tinha, entre parênteses, né? Isso. Se eu quisesse uma roupa, uma unha pintada, eu ou economizava mesada de sei lá quantos meses, ou não tinha, ou tinha que trabalhar. Mas eu não podia trabalhar porque eu era uma criança, né? Adolescente, criança, pré-adolescente. Então, eu não tinha. Meu pai me criou sozinho, sem ajuda de ninguém. Então, meu pai me criou sozinho. Minha mãe, sabe Deus onde estava, em Portugal, curtindo lá em Teve euros. um apoio da avó aí também, né? Teve, mas não financeiro. Teve de tempo, porque a gente sabe que tempo isso, é dinheiro, né? isso, Afinal, emocional. assim. emocional. Minha avó que fazia almoço, minha avó acordava. A minha avó paterna, ela não é uma pessoa amorosa, de afeto, de beijo, mas hoje eu vejo que ela entrega uma outra forma de amor. Ela acordava às 4:30 da manhã para fazer o almoço fresco para a família. Isso para mim é uma É o servir, enorme, né? Tem uma forma de amor Tem, assim, que é o servir que é uma da mãe. enorme forma de amar. Uhum. Essa questão de esse zelo. Eles precisam comer comida fresca. Então, cada pessoa tem a sua... Tem várias formas, né? Tem gente que não particularidade. expressa, não sabe, não consegue falar, né? Exatamente. Não consegue falar, mas às vezes faz isso, arruma a mesa, né? Ajuda, tá ali perto pra te ouvir. Então tem meu várias pai... formas. E ela é a mãe do meu pai, né? Então, meu pai puxou muito dela. Dessa questão de... Não ser tão, né? tão amoroso, mas ele fazia o melhor que ele poderia fazer, que pra ele era dar o estudo.
E é isso, né? E é Como é que isso. você cuidava da tua beleza? Porque precisa de dinheiro pra isso, né? Você aprendeu sozinha? Então, aí Ela fez que... tutorial. Então, gente, eu sou péssima pra fazer unha. Isso é uma coisa que eu tenho frustração. Ó, isso é uma frustração minha até hoje. Eu não consigo fazer a minha própria unha. Não adianta. Não julgo. Não adianta. E assim, não dá. Não dá pra mim, não tem condição. Aquilo ali, eu falo, meu Deus. Quando a manicure faz rápido, eu fico... Você é muito boa. Porque pra mim é, assim... um bicho de 7 cabeças, é uma dificuldade que eu tenho, eu sempre tive, então não. E como eu tinha essas dificuldades, que eu era meio limitada, eu só conseguia tirar os pelinhos da sobrancelha, ponto, eu tinha que trabalhar, porque eu queria estar de um jeito, eu queria comprar roupa tal, queria usar o brinco que tava na moda. Mas quando a gente tem essa questão do pai, do vô, né? Eu já passei por isso. E querer trabalhar, o homem não quer muito que a gente vá trabalhar. Não Ainda quer. mais ele que dava estudo pra você, né? Como é que foi? Conta isso. Meu pai não queria, ele queria que eu estudasse, né? E como eu não era de estudar, era uma frustração eterna pra ele. Eu acho que até hoje, ele deve olhar, nossa, ela conseguiu, mas eu queria... Ele não fala isso, mas, né, no fundo Ele deve pensar, né? no fundo deve estar ali. Hoje ele é de máximo e tal. Então eu fui trocar de carro, ele foi lá no aeroporto, ele ficou assim... Mas, no fundo, ele deve achar. Eu deveria ter feito concurso público. Vai ter um dia de amanhã. Mas, ele não deixava. Não é que não deixava, ele não apoiava. Ele falava que eu teria que trabalhar pensando a longo prazo, não momentaneamente naquele instante. E não apoiava em nada. Meu pai, de questão de trabalho, né? Meu vô, ele já me apoiava. Ele ia me buscar escondido dos trabalhos que eu arrumava. Do meu pai. Só. Me buscava Os voos escondido. são ótimos. Porque na época não existia Uber, né? Táxi era na lista lá, que você tinha que procurar um negócio. Entendeu? Não tem como. E eu fui apresentada, né, para os meus primeiros trabalhos, porque eu era nova, eu estava estudando, então você vai trabalhar do quê? Né? Não tinha aptidão para fazer unha, não conseguia, não tinha esse dom. Ia trabalhar do quê? Apareceu a parte dos eventos. Como eu sempre fui alta, Que altura você tem? 1,75. Ela é alta, gente. Ela é alta. A mulher, sabe aquela tipo de mulher que o 75, você chega a ser às vezes uma falsa alta, porque qualquer salto que você coloca, você vira 1,80. Não é? Exatamente. Exatamente. É a altura perfeita, eu falo assim, pra mulher. Mas na adolescência era difícil, assim, porque eu era sempre a mais alta, assim, sempre a mais alta. Hoje eu amo minha altura, né? Igual a gente falou de bullying da boca. Hoje eu amo minha boca. Eu falo, meu Deus, essas crianças... Tudo! Meu filho nasceu bocudo, igual eu. Eu falei, filho, todos os dias eu falo pra ele, filho, sabia que a tua boca é linda? Todos os dias. As minhas filhas nasceram com bocão também. É maravilhoso. A Maria Eduarda, a maior da sala é o bocão, e ela acha lindo. Ai, que bom, tá vendo? Eu desde pequenininha eu falo, boca de pitangui. Daí ela, isso! Ela tem nariz empinado. Linda, e maravilhosa. boca bem grande. E é alta. Alta com... Ela tem 9 anos, você olha pra ela, você acha que ela tem 12. Foi o que aconteceu comigo sempre. Eu tinha 14 anos, 15 anos, 20 anos. Sempre me davam, assim, pra mais. Até hoje as pessoas fazem isso. Me colocam uns anuzinhos a mais. Eu falei, gente, eu trabalho com estética, não dá pra ficar colocando, né? A mais. Aí você começou a ver o que você ia fazer pra ganhar dinheiro e caiu no evento. Não caí no evento. Orkut, MSN na época, que tinha grupos de promotores. Só que eu era nova, sem experiência nenhuma da vida. E eu fui fazer uns estágios de menor aprendiz. Caí já em telemarketing como menor aprendiz, essas coisas. Mas não era pra mim, não gostava. E eu não gostava, não da função telemarketing, essas coisas. Eu não gostava de ter que bater ponto. Isso desde o meu primeiro menor aprendiz. Tem um fora da lei nela, bem forte, né? Eu não gostava. Tipo, um fora da lei, aí, gritando. Eu ficava sentada trabalhando, parecia que eu tava presa, que tinha passado um mês ali sentada em... O menor aprendiz é 4 horas? Em 4 horas. Minha vida quase acabou, eu saía exausta. Aí no outro dia eu acordava já quase chorando, por que eu tenho que ir pra lá? Não. Então, e aí eu caí nos eventos. Nessa parte de promoção de eventos, recepção, etc., que me gerava uma flexibilidade. Eu fazia um trabalho, pingava o dinheirinho ali, e daqui 2 dias eu trabalho. Então eu tinha, por mais que trabalhasse à noite... Com pessoas diferentes, conexões diferentes. Lógico, eu não ficava olhando lá para aquele computador, meu Deus do céu, o tempo não passa. Aí você roda, na época eu não tomava café, né? Então aí você tomava água, tomava chá lá, o chamate, colocando várias vezes no plastiquinho, e não ia. Ai, meu Deus.
Aí eu fui cair nos eventos, grupos de Orkut, as coisas, cair nos eventos. E você não começa fazendo evento, né, lá na feira, na Topaz, você não tá fazendo evento. No Fashion Week. Você não começa fazendo evento assim, quando você é nova. No meu caso, eu comecei panfletando mesmo. Entendeu? Panfletando. Amiga, agora eu lembrei que eu panfletei pro mercadinho lá do bairro. Tá vendo? Você é o começo. Ela falou que é o começo, gente. não adianta. Vamos calçar as sandálias da humildade e confessar que já panfletou. Entregando papelzinho. E o que mais me marcou, inclusive, tem uma conhecida Amanda, até hoje, ela tava comigo, era eu e ela. Manda beijo pra Amanda. Beijo, Amanda. Eu sempre falo, Amanda, você lembra? Ela falou, meu Deus, eu sempre converso com meu marido disso. Toda vez que eu passo por lá, eu lembro. E eu também, toda vez que eu passo, vocês que são de Curitiba, sabe quando você tá indo pra praia? Que aí tem o Bradesco, indo pra praia, lá em São José dos Pinhais, perto da Colônia Muricy, naquele sinaleirado, assim, tem radar que não dá pra furar ali. Bem ali. Põe Um pouco antes do viaduto da Renault e da BR. Pois é, ó, vocês têm que ver. Vocês têm que ver, porque eu queria entender, inclusive, a empresa que quis panfletar lá. Qual a necessidade disso? Qual a necessidade hoje, falando assim, né, como empresária, como a questão, fazendo a questão de... Não tem lógica. Porque ninguém quer abrir o vidro, porque pensa que é um assalto, já começa por aí, na BR. Quem que vai abrir o vidro na BR? Ninguém quer abrir o vidro na BR. Aí quem abre é caminhoneiro que vê, nossa, coitadas lá, deixa eu ajudar elas, Ai, bonitinha essa menina, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ajudar elas. Então, tinha 2 lugares pra ficar nessa panfletagem que eu fiz na BR. Ou era na mureta, que é canaleta? Na mureta, concreto, entre as BRs, ou na grama jogada lá. Acabou, não tinha o que fazer. Um frio que tava de Curitiba, aquele vento batendo assim. Eu lembro até hoje que veio um caminhoneiro, posso pegar o fardo inteiro? Nossa. Pra ajudar a gente, né? Que a gente tinha que acabar pra ir embora. Eles são bacanas. Então, de tão dó que ele ficou da gente ali, mas a gente falou, não dá, né? E no fundo eu queria. Mas sabendo que era errado, mas não dava. Legal o negócio. Então, já passei por isso pra ganhar R$80, assim, no final do dia. E muitas dessas empresas davam calote ainda. Não pagavam. Você tinha que ficar cobrando R$1.060, R$1.080. Então, já teve várias dessas empresas de promoção que não. Que fazem isso. E aí, a segunda evento, assim, que me marcou muito, que eu falei pra Pode vocês. continuar, tá, Carol? Eu perdi o foco. Porque, olha, sabe aquele barulho cortando? Fez aqui, vocês escutaram, né, também. Close no pudim, né? Close no pudim. Vocês escutaram obrigada, o barulho que saiu desse pudim, né? Porque ele até... Gente, eu vou cortar esse pudim. Não pode ser só Carol, vou enfeite. experimentar. E foi nesse sinal aí que Não sou aconteceu fina, vou ter que o comer. fato. Tem que ser, gente. Esse pudim aqui... Esse pudim. Ah, você falou do pudim? Por favor, né? Maravilhoso. eu não lembro mais o nome, amiga. Agora, do pudim mas perfeito. a gente coloca aqui, né? Aí coloca, pras amigas, né? a gente coloca. Mas me Maravilhoso. conta, foi nesse sinal aí que você ficou, porque lá a gente chama lá de sinaleira, né? Lá é sinaleira. Foi aí que você ficou com a placa? Não. Vestida de placa? A placa Como é que foi? é um evento inusitado. Tão inusitado porque, assim, meu pai não queria que eu fosse trabalhar e nesse dia ele foi me resgatar, foi atrás de mim. Ele me viu do jeito que eu estava. Tava de roupa preta embaixo, né, normal. As promotoras ficam assim. De roupa preta, tudo certo, normal. E era do empreendimento na Batel, ali na Teixeira Coelho, um prédio que estava sendo construído. Um prédio, né, lindíssimo, enfim. E me colocaram na esquina, debaixo do prédio, vestida de uma placa, aquele plástico duro, com os enfeites, aquelas coisas assim, apontando para o empreendimento. Então, eu era a flecha, vida! Na esquina, na frente de uma adega. Quantas horas você ficou na vez? 6 horas Meu Deus do céu. de placa na esquina. De flecha, na verdade. De flecha na esquina, assim, mandando as pessoas aqui, assim, vestidinha. Tchum. Pelo menos não era pesado, então E você veja ficava só. feliz ali? Ficava, porque eu tava pensando no dinheiro que ia chegar depois. Então, eu tava, né? Tinha que fazer sinal com a mão, assim, além da flecha? Eu só ficava só sorrindinha, às vezes se mexia, dava um oi e tal. E aí... E uma colega panfletando. No meu lado, não. Tava nos outros sinaleiros, assim, né? Porque eles fazem aquela... Pra pegar o público mesmo. Um circo, né? Um circo pra pegar Cerco mesmo. fechado. Não tem como escapar. Como é que é o nome do teu pai mesmo? Esqueci. Eugênio. E o que é o seu gênio? Então, Achou nessa flecha?
Eu não sei se ele vai lembrar. Ele vai lembrar disso, mas eu nunca conversei isso com ele falando nisso. Eu vou até relembrar isso com ele, porque aí ele me olhou, ele chegou com o carro e me gerou um constrangimento. Eu falei, meu Deus. Porque... Qual a necessidade? Entendeu? Me gerou um constrangimento. Então. Meu pai abaixou o vidro e fez assim. Aí ele não sabia se ria, não sabia se chorava, ou se ficava Será cara de paisagem. essa Eu acho que ele pensou, minha Essa é filha? a mulher foi que eu errei. Alguma coisa assim, ele pensou. Ele falou, não, vamos embora. Eu falei, não, eu vou esperar o horário. E ele ficou lá esperandinho lá pra eu ir embora. Aí aqueles mudo depois voltando e tal, né, quieto. Mudo. Porque tava de placa Não ali. tinha muito assunto, né? Era aquilo. Aí daí eu falava, não, porque eu tô fazendo evento. Porque Não eu tô te sei deram o quê. calote no Você dia da falava pra flecha? ele? Não. Ai, que Deu bom, certo. né? E você falava pra ele assim, eu vou fazer, tô indo trabalhar. Tô indo trabalhar, beijo, tchau. Pronto. Pegava ônibus e acabou. Ia. Assim, nada além disso. Ô, você acredita em signo, esse negócio? Acredito. Que signo você é? Capricórnio. Ah, sim, tá muito explicado. O Capricórnio sempre tem dinheiro na conta. Uhum. Então, Cético. sempre, né? Cético, aham. E eu só falava, tô indo trabalhar. Ele, não, pra quê? Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Pai, tô indo trabalhar. E por muito tempo eu me culpei nisso. Eu falei, meu Deus, mas será que eu não tenho que estar estudando mesmo? E hoje eu entendo que eu converso com muitas pessoas que elas falam, meu Deus, eu fico com a minha vida parada porque eu acho que eu tenho que passar no concurso e eu não consigo. Às vezes você tá no lugar errado. Às vezes você tá tentando algo que não é sua vocação. Então, pra mim, eu sou formada em Direito, então se eu for advogar, litigioso, fazer peça, escritório, eu acho que Não é a tua contar pegada. a minha morte ali, assim, sabe? Eu não nasci pra isso. Antes Não da me gente faz entrar, feliz ela isso. falou que fez coaching e tudo. E você. Qual que é o teu perfil comportamental? Você sabe? Então, Você vende? Porque não tem nada aí de planilhar, né? Nada assim. Porque não. um advogado, eu não consigo ver você advogada. não, mas se eu contar por que Eu eu acho fiz que nem direito ela. também tem Por que você fez direito? tem uma explicação, né? Porque eu sempre quis medicina. Olha só. Sempre quis fazer medicina, sempre fui apaixonada por medicina, mas eu não gostava de estudar. Poxa, Então, só um detalhe, Não né? dá pra ter tudo na vida, né? Aham. Só que assim, hoje eu vejo que se fosse, né, enfim, fazer medicina, eu estaria estudando pra uma coisa que eu amo, então é diferente. Mas quando você é adolescente, você tá estudando pra passar no vestibular, Você nem então sabe por quê, nem né? sabe. Mas eu sempre gostei muito, meu pai trabalha até hoje no hospital, então eu ia em hospital com ele, que eu Oh, teu pai convivia. trabalha em hospital. Trabalha em hospital, Olha aham. só. No HC, Uhum. então eu convivi isso com ele, e às vezes eu ia no hospital, eu amava ver aquilo, amava ver. Uhum. As matérias que eu mais gostava eram essas áreas que envolvem O corpo humano. exatamente, laboratório. Anatomia. Eu sempre fui apaixonada por isso, então, por que não, né? Mas de duas, uma medicina era ruim de cara, meu pai não conseguia pagar. Uhum. Federal. O federal, pra quem não estuda, não dá. A conta não fecha. Também é. A conta não fecha, né? Então eu fui, Gente. vamos fazer odonto. Porque odonto é mais fácil de passar, tal. Passei no vestibular de odonto, Uhum. só que não era o que eu queria. Não é, né? Porque, né, falei, não era o que eu queria. Fui pra administração. Fiz 6 meses de administração, foi às trevas. Porque tinha muito número e eu não gostava de estudar. Uhum. Então, eu gostava de conversar com as pessoas, né? Agora, números, não. Uhum. Então, desisti. E nisso, meu pai tava já... morto ali, né? Nossa. Aí eu falei, bom, o que a pessoa faz? Ou faz administração ou faz direito, quando não sabe o que fazer. Fui fazer direito. Não podia mais desistir, porque eu já tinha desistido de uma, então Verdade, né? eu tinha que me Tem uma informar. pessoa que uma vez me falou assim, olha, administração todo mundo tinha que fazer. É. Todo mundo tinha que fazer, porque, né, a administração te abre as fronteiras, assim, pra te saber, às vezes, pra, Exatamente. pra te saber o que tu quer fazer realmente, às vezes, Hoje né? eu vejo, assim, nossa, especialização em ADM, enfim, porque você empreendendo, você tendo empresa, Uhum. E é a um gente, mega e diferencial. você falou lá também antes sobre venda, né? Sim. Você sempre gostou muito disso e tal, né? E eu vejo que também a administração tem disso, né? tem. Se você se vende, se você precisa administrar a venda, se você precisa se administrar, Exatamente. acho que Administração combina. e direito são faculdades que todo mundo deveria fazer para o seu mundo melhor. todo mundo deveria Né? fazer. Pra entender. Viu? E depois que você for flecha e tal, até, né, nós- como é que você chegou numa profissão assim que você falou, opa, tô começando a gostar?
Qual que foi a tua evolução da Flecha, É. assim? Então, aí eu comecei evolução da evoluindo dentro dos eventos, né? Fazendo Ah, recepção sim. de jantares, de feiras, que aí você vai ganhando mais, né? Uhum. E conhecendo pessoas, fazia inauguração. Aí saí da Flecha, fui pra dentro dos empreendimentos. Ah, sim. Fui fazer os coquetéis de inauguração. Ai, que E eu legal. vi aquelas mulheres lindas, né? Eu falava, nossa, Começou a ter contato com as agências. existe esse mundo que eu não imaginava que existia, Uhum. né? E ali eu fui almejando aonde eu gostaria de estar, fazendo esses eventos. E eu sempre fui muito de conversar Uhum. com as pessoas, de interagir, de vender o produto, seja o empreendimento, seja Que for. a margarina lá que eu já fiz, né, essas feiras de comida, o cereal, o Aham. leite. Sempre fui de vender aquilo que eu estava me propondo a fazer. Uhum. Então, a venda sempre esteve dentro de mim, só que eu não sabia que aquilo era venda, né? Porque pra mim eu Uhum. tava fazendo a recepção. Mas tudo hoje é venda, né? O mundo é venda. Você Tudo. respira venda. Então, Até quem se- fala que não vende, toda hora ele tá Vende. indicando uma coisa pro amigo. Lógico. Eu falo muito que a gente se vende o tempo todo. E se você Exatamente. não se vender, você não vende aquilo que você vende. Sim. Né? Então, isso as pessoas têm que ter essa noção. E eu demorei pra ter essa ficha. Aham, Eu demorei demora pra pra essa cair. ficha um tempão, assim. Porque, e eu brinco, assim, a venda, vamos nunca. O dia de hoje, o mundo inteiro não vai vender nada. O mundo para. O que você faz se você não comprar nada? Uhum. Não for no mercado, não for na farmácia? Não tem. O mundo para. Tem. Escambo o tempo todo, desde a época da pedra. Se não tudo. tiver venda, então a venda é um dos pilares para a sobrevivência humana. Então, eu sempre fiz essa parte de venda sem saber que era venda. Uhum. E sempre fui muito boa nisso. E nisso você vai, por conhecer pessoas, conversar bem, se comunicar bem, você vai conhecendo pessoas, portas vão Vai abrindo. conectando, e aí as oportunidades o vão ciclo aparecendo. vai. E eu sempre fui, meu pai, ele sempre me brecava, ele falou, não, Carol, não aceita, não vai. E eu sempre fui, eu tenho isso até hoje. E é o que eu falo para as pessoas que trabalham comigo, para meus funcionários, eu falo, se você pode fazer hoje, faça. Uhum. Porque você não sabe o dia de amanhã. Então, se uma porta abriu, faça. Se ela tem sentido pra você, está dentro dos teus Exatamente. princípios, né? Acho Então que foi o que todo mundo aqui fez, né? Nós três fizemos, né? Se as portas se abrem, Vai. vai, né? Não espera se você amanhã. foi atraído pra aquilo, né? Algum motivo tem. Vai, Não exato. espera amanhã. Eu saí de casa muito cedo. Eu saí com 20 anos, eu já tava morando no meu apartamento. Sozinha ou Sozinha. casada? Não, sozinha. 100% Sozinha? sozinha. Não sozinha, porque teve meu cachorro, né? Não vou menosprezar ele. Não, pô, coitado. Eu Como é que é o tava nome ali. do seu cachorro? Blue. O Blue. Ele é vivo? É vivo. aham, Vivíssimo? Vivíssimo. Agora eu arrumei uma outra pra ele, ele não tá gostando muito. Por que você fez isso? Mas mano? existe uma adaptação, né? Então eu fui morar com 20 anos sozinha. E foi fruto do meu trabalho, porque o meu apartamento eu mobilei ele sem meu pai me dar nada. Eu mobilei o apartamento 100% fruto do meu A trabalho. faculdade foi ele que te ajudou. Ele pagou 100% da faculdade. Foi o que ele se Sempre. propôs, né? Foi o que eu tô ele- entendendo, exatamente. assim, ele queria que né? você estudasse, né? E ele me deu um carro Bom, também. Uhum. É importante falar do meu Pô, que primeiro carro. legal. Aham, O meu importante primeiro mesmo. carro foi um Fiestinha berinjela. Sabe aquele Fiestinha Sei, 1990? aham. Então, foi o meu primeiro carro. Ele pagou 5 mil reais. Eu lembro até hoje disso. Olha só, olha só. Então, não era o que lembrança convencional para as pessoas que estavam ao meu redor. Mas hoje, eu ando com o carro que eu quero, né? Eu tenho, enfim. Mas e é zero, meu carro que eu tô andando atualmente, ele é zero. Uhum. O passado, o retrasado também era. Mas hoje eu consegui ter o carro que eu queria. E não me deu tanta alegria como me deu meu Fiestinha. Viu? E quem tá olhando do outro lado, que talvez já panfletou, que talvez se enxugue de flecha, de dente, que eu conheço algumas pessoas que foi dente na esquina, né, e que não fala pra ninguém, assim. Como é que você conseguiu essa tua independência financeira? com a insatisfação de estar onde você está. Uhum. Um vendedor, né? Por mais que você não saiba que você é vendedor, se você se propõe a vender algo, a você prestar algum serviço, você tem que ser sempre inconformado. Eu sempre fui inconformada.
aonde eu estava. Eu estava inconformada de ser só estudar, eu estava inconformada de ganhar um salário X, estava inconformada de ser uma estagiária de direito, de ficar dentro do escritório. A minha época era escritório, era processo físico, né? Então eu levava carrinhos pro fórum. Hoje é digital, hoje é fácil. Eu falo, estagiário de hoje reclama. Ela já passou de tudo, né? Tudo, assim, eu sempre fui... Faltou só repor o galão d'água. É isso que Ai, não. quando eu tinha uma loja... Mas o cafezinho no escritório, sim, já serviu. Mas muito, mas não pouco, muito. E o processo na minha época era físico, então você levava os carrinhos. E eu falei, o que eu tô fazendo? Eu sei aonde eu posso chegar. E até mesmo nos escritórios que eu fiz estágio, eu tenho contato com os donos dos escritórios, que são grandes escritórios até hoje, e eu nunca fiquei nessa parte. Você entra no primeiro 2 meses ali, depois eu sempre fui para a parte business do escritório. Sempre. Então, eu não ficava realmente no litigioso, porque eu não nasci pra isso. Acho que eles viam, coitado, limitação, não dá. Não tem como, assim. Mas você, extremamente necessária, né? Porque a pessoa que gosta da planilha, ela não tem trabalho se não tiver o outro lá na ponta. Né? Exatamente. Ontem a gente tava falando muito disso, né? Uhum. Que às vezes tu quer colocar a pessoa no lugar que não é. No lugar errado. Não é, dela, não é aquele lugar pra Exatamente. ela, E né? essa insatisfação que eu sempre tive me levou aonde eu estou agora. Até hoje eu sou insatisfeita. Né? Então, claro que eu não tô falando mais financeiramente, porque eu sou Mas satisfeita, a mas insatisfação faz parte, uma sensação, ela é interna. Eu até por muito tempo eu falei, será que é bom essa sensação? Não é? E hoje eu vejo que é maravilhoso. Então, a pessoa que trabalha, a pessoa que trabalha com venda, trabalha com público, trabalha prestando algum serviço, ou até mesmo quem trabalha dentro de uma estrutura que presta serviço para alguém, ela tem que ter essa insatisfação. Lógico, você tem que colocar metas que são palpáveis, porque não adianta, um exemplo, né? Números fictícios, eu ganho 5 mil reais por mês, quero ganhar 50. Essa meta não vai ser atingida. Isso vai gerar uma insatisfação, isso vai te brecar, e você vai achar que você não é capaz. Então, você tem que colocar metas palpáveis. Se eu ganho 5, eu vou colocar 10, porque é mais fácil de você atingir. Isso. Aí você atingiu 10, vai te dar um ânimo, um gás, assim, maravilhoso, que aí você vai para 15, 20, 30 e é uma consequência, é um escalonamento. Não se conformar. Não se conformar, mas você tem que colocar metas palpáveis, também não dá para fantasiar. E eu sempre tive muito isso. Eu sempre tive muito isso. Metas palpáveis e essa insatisfação. E a vontade de trabalhar, porque eu tinha 2 caminhos, ou estudar, que não era o caso, bora trabalhar. Então eu nunca tive preguiça de trabalhar. E como eu não tinha o estudo na época, trabalha como dá. E quando você mudou pro apartamento, foi com dinheiro de estágio? Não. Dinheiro do estágio não faz isso. Não, vamos entender, né? Não, Entender dinheiro pra do quem tá no estágio. O que você tava fazendo na época? Você não faz isso. Eu tava já vendendo cirurgia plástica. E como é que você chegou na cirurgia plástica? Então, eu fazia direito, eu tinha uma amiga que era instrumentadora de um médico. E ela me apresentou esse médico. Nessa época, assim, eu acho importante falar que eu já tinha passado por tudo isso antes, né? Eu já tinha feito estágio em escritório. E nessa época que eu que eu entrei na cirurgia plástica, eu recebi uma proposta de um escritório, que eu estava próxima a me formar nessa época, né? Eu recebi uma proposta de um escritório tributário, que tem no Brasil inteiro, para eu ser... trabalhar como advogada ali, mas vendendo teses tributárias pelo Brasil. Olha então, só. fazer essa parte de teses de venda já. Eles me seguiam. Como eu fui muito busy nos outros escritórios, comecei já a fazer perícia, enfim, participar das perícias, eles já indicaram, eles se conversam, né? É tudo um ciclo. E eu tive essa oportunidade e eu não aceitei, porque eu não gostava do direito. E era uma oportunidade maravilhosa, fazendo, inclusive, o que eu saberia fazer, o que eu nasci para fazer. E eu não quis, porque nessa mesma época eu tive a oportunidade de trabalhar com cirurgia plástica, foi um mundo que eu sempre fui apaixonada. Mas eu estava deslocada desse mundo de beleza, porque afinal eu estava fazendo direito. Então, eu sempre gostei de me cuidar muito, né? Já tinha feito cirurgia plástica, sempre buscava uma melhora, malhava bastante, treinava, comia saudável, na época que descobriram a chia, suco verde, que era moda, né? Viu, só um pouquinho, será que nós pulamos uma parte da sua vida? Porque... tem a história. Com que idade você foi Miss? Eu fui Miss. Tem a história Gente, do essa Miss. mulher tem muita história. Você acredita que ela falou que não tinha, que ela não sabia o que ela ia falar? Não. Socorro! Eu fui Miss em 2016. Você tinha que idade? Nossa, eu vou Foi fazer antes? 30 esse ano. Então foi antes de você sair de casa ou foi depois?
Foi... O primeiro Miss foi na transição. Foi no ano que eu saí de casa, mas foi meses antes. E você tava já na segundo faculdade foi- de Já Direito. tava quase me formando. Já tava quase me E formando. foi na época que você tava com a amiga instrumentadora. Aham. É, porque eu preciso começar a conectar Foi, tudo, foi, né? foi bem nessa época. Que aí apareceu a oportunidade do Miss, que eu vi no Instagram, acho que era o Instagram na época, que tava começando ainda. Aquelas montagens bem feias, assim. Aham. Miss Curitiba, tananana, as vagas estavam encerradas, aí não deu. Fui participar das vagas, tananana, consegui entrar no Miss, perdi. Perdi. Perdeu não, gente. Ela foi das 3 colocadas. Fui, Pô, fiquei explica direito. Fiquei nas finalistas e na hora da pergunta, eu me dei um branco, eu não sabia falar nada. Sabia que eu fui Miss também? Olha! É muita Miss Paraná, conexão. me respeita. É muita conexão. É. E Aí esse eu, na mundo- época, não tinha esse meu lado. Não, A minha mãe E esse botou e eu mundo não quis. Miss, ele abre muitas portas. Então, eu acho muito incrível as mulheres que participam, porque elas já têm uma visão diferente. Todas elas querem mais. Elas não querem... Estão buscando virar Miss Paraná, Miss Brasil, Miss Universo. Então, você também busca... Você tem essa informação, você tem essa projeção futura aonde você quer chegar. E eu acho que você precisa ter, para ter sucesso, você precisa ter essa projeção aonde você quer chegar. Você veja como ela é exigente, né? Tipo, eu perdi. Ela não falou que ela tava entre as... Não, As eu perdi. três, eu O que perdi. interessa é que eu perdi, Pô, gente. eu falo com o maior orgulho que eu também fui 3º lugar no Miss Paraná, tá? Então, me simpatia ativar aqui. Eu perdi, porque eu me coloco como... eu vejo que eu errei, porque eu dei um branco, depois eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu poderia ter feito melhor. O que eu fiz? Lembrei que eu nasci em Campina Grande do Sul. Poderia participar do Miss Campina Grande do Sul. Você tem que nascer na cidade, né? Tem que ser da cidade. E minha família tinha um terreno lá, poderia participar. Então, Você mexeu teus pauzinhos. vou pra Campina Grande do Sul participar. Partiu. Participei pelo Campina Grande do Sul, não ganhei Miss Paraná, fui Miss Biomotion Paraná. Uhum. E por incrível que pareça, no Miss Paraná, eu também travei na hora de falar. E é uma coisa meio maluca, porque eu falo o dia inteiro. Eu trabalho com isso. Então, como você vê que às vezes o nervosismo atrapalha. Hoje, pra mim, não é muito mais fácil, né? Na época era mais difícil, mas hoje é muito mais fácil. Só que a limitação das pessoas, as crenças que às vezes as pessoas têm que não são capazes, que não vão conseguir, é o que breca elas. Mesmo elas tendo um potencial incrível. Isso aconteceu comigo. Então, eu perdi, né? Ali envolve dinheiro, tudo. Porque você tem que investir, né? Nesse ramo de Miss, você investe 100%. Ou você tem patrocínio, investe e, enfim, acabou. Você perdeu. Com certeza. Eu lembro de eu indo no pedir patrocínio pro prefeito da cidade. Né? Passa por cada coisa. Passa por cada coisa lá no gabinete. Isso, vai no Por gabinete, tirar foto. 300, 400 do estado. É uma coisa assim Isso. bizarra. Bizarro, É, bizarro. Essa é a bizarro. palavra. Uhum. Mas a gente passa por isso. E foi aí que eu estava no mundo Miss, mas eu já estava trabalhando na clínica, porque eu fiz uma cirurgia justamente para o Miss, e acabou divulgando o trabalho dos médicos, porque conexões, então eu vendia muito, vendia sem saber que estava vendendo, eu falava para uma amiga minha, olha só que legal, a lipo ficou tanto, olha só meu bumbum não tinha nada, e Tá foi vendendo indo. o tempo todo. Gente, isso é vender. Isso é vender. Se você faz isso, Você está vendendo. você tá vendendo, exatamente. É Então, sobre se você isso. não sabe, às vezes você tá perdida, eu não sei o que fazer. Eu já ouvi isso de uma paciente que eu atendi, eu não sei o que fazer. Eu vendo do terra, mas não tá dando certo. Às vezes eu faço uns docinhos pro pessoal e meu filho acaba... Querida, você é uma vendedora? Você só precisa se nichar, mas você A vende. pessoa às vezes não acredita, né? Carol, Nela também, né? Você já fez a paciente vender alguma coisa? Ensinou ela a vender alguma coisa para operar? Como assim? Já incentivou ela? Porque você tá falando sobre, você vende do terra, querida, você vende, você é vendedora. Você já incentivou a paciente? Cara, agiliza, você é potencial, você pode juntar essa grana, você consegue, você já O foi. tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. E não só isso, da questão de como gerir esse financeiro, mas de como ela acreditar no sonho dela e como ela acreditar no quão potencial ela tem como mulher, que muitas mulheres chegam até mim hoje, né, falando da cirurgia plástica, procurando um médico, depois de passar por consulta, eu que passo esse orçamento, não, mas eu não vou ficar legal. Muitas acham que não são merecedoras daquela cirurgia, daquela melhora no Posso corpo. falar pra você, como mulher, assim, quando a gente vai pedir um orçamento de cirurgia plástica, sabe o que tá passando na nossa cabeça? Nossa,
Vou falar. Tipo, é o fim do jogo, entendeu? Sim. Muitas mulheres têm isso na cabeça, Tem. tipo, perdi. Eu não fui boa o suficiente para fazer uma dieta, eu não fui boa o suficiente para frequentar uma academia, eu fui fraca para continuar fazendo exercício físico. Sim. Eu tô indo pra faca, sabe assim? Porque eu sou incapaz de fazer outras coisas. Como Sim. que você trabalha isso? Eu trabalho com a minha própria experiência. Então, eu fiz uma cirurgia plástica, estando super magra, com um corpo super legal, super malhando, pra melhorar. Não pra buscar essa revolução. Eu queria lapidar meu corpo. Então, eu trabalho isso hoje com as mulheres. Tudo bem, se você teve filho e mudou teu corpo, que é super normal, afinal, você foi casa de uma vida. Uhum. Não existe algo... Eu não consigo mensurar nada mais precioso do que você ser morada de uma outra vida. Uhum. Trabalhar com isso. Você não conseguiu se cuidar porque você estava cuidando de 3, 4 filhos, ou com filho, trabalho, marido, casa, periquito, papagaio. E tá tudo bem? A gente tem que buscar até hoje. Vamos buscar a sua melhor versão do que você existe, como você é hoje, como que você está existindo. Então, a gente vai pegar a sua melhor versão. Esquece o passado. Uhum. Eu nunca fui de me vitimizar e de viver no passado. Eu acho que quando você pega o passado, porque eu não consegui tal coisa, eu não malhei, eu não fui boa nisso, você tá deixando de viver o hoje e tá deixando de pensar no futuro. E quando você deixa de viver o hoje e pensar no futuro, você perde tempo, consequentemente você perde dinheiro. Nós somos muito casados, todos os episódios, os convidados parece que combinaram, né? Eu tô aqui assim, tipo... Né? A gente fica tô aqui nessa assim. coisa, exatamente. E me diz uma coisa... quando você foi apresentada para esse médico, por essa instrumentadora, qual era? Que hoje ela está trabalhando, trouxe ela para trabalhar com o médico que está trabalhando comigo. Olha como é a vida. Meu Deus, é uma conexão, uma uma conexão, troca, né? Quando você viu o médico, você viu oportunidades de melhorar o que ele estava fazendo automaticamente? Assim como lá no imóvel, quando você estava dentro, né? Sim. Né, no imóvel, você queria vender e estava vendendo. Quando você viu aquele médico e começou a indicar e viu o que estava acontecendo, essa experiência, isso que você está passando, você quis agregar isso para ele? Sim. Foi isso que te trouxe o que você tem hoje? Sim, essa inconformação, sabe? Isso. Eu sempre busquei ser diferente. Uhum. Então, quando eu entrei na estrutura, inclusive, tem uma mulher até hoje que ela tá lá, que ela é lindíssima. Uhum. E ela na época, né, era muito mais bem sucedida financeiramente do que eu. Linda como mulher e se vestia muito bem. Uhum. Então, eu olhava ela e falava, meu Deus, que mulher maravilhosa. Uhum. E nunca passou na minha cabeça, eu quero ser igual ela. Nunca. Uhum. Ou eu quero pegar o lugar dela. Nunca passou. Uhum. Eu pensava, eu preciso ser parecida com isso que eu admiro nela. Uhum. E Como que ela conseguiu isso? Como ela conseguiu isso. Então, eu queria ter esses atributos que ela tinha sendo eu. Uhum. Pensando na minha realidade. Ela né? sabe disso? Que acabou sendo uma inspiração pra você? Acho que não. Eu acho que não. Eu convivo com ela diariamente, converso. É super minha amiga, inclusive. Você viu? E a mesma coisa você, Mas né, Carol? As pessoas olham pra você e você, às vezes elas não falam, às vezes elas não estão dando coraçãozinho lá, falando em rede social, mas você tá Exato. inspirando alguém. Sim. Né? Quando eu recebo mensagem, e foi um divisor de águas essa virada do ano, porque meu Instagram era fechado até o ano passado. Fechado, privado, Uau. assim. Ninguém conseguia, eu não tava vendo uma... Porque eu tava numa estrutura, né, que eu trabalhei durante 9 anos. Até hoje, tem pré-serviço, tem uns pacientes ou outros, mas, né, não só ali, agora é paralelo, enfim. E eu vivia para aquilo e eu não tinha necessidade de... meu Instagram foi aberto na época do MIS, porque tinha que ser. Uhum. E depois fechei, família, filho, o trabalho, não tinha necessidade e eu acabei me apagando. Então, eu dava o meu melhor para a estrutura que eu estava. Fui a melhor vendedora por anos, com metas, né, de venda mesmo, 1,5 milhão, 1 milhão em vendas. Então, mensal, nós estamos falando de mensal. Mensal. Né? Então, vendia muito bem. Mas, lógico, depende do mês, né? Porque cirurgia plástica, ele é cíclico. As pacientes operam mais no verão, nas férias, né? Férias escolares, filhos. Então, as pacientes operam maio, junho, julho, novembro, dezembro, janeiro. São os meses mais altos. Fevereiro, mês terrível. Então, tudo varia do mês, mas os meses cheios, sim. E vendia, né, ali para essa estrutura. Mas eu tava, sabe... insatisfeita ali no que eu estava fazendo. Dava para melhorar o que eu fazia, mas eu não estava
com vontade de dar o máximo, o teu máximo? Por muitos anos, eu estava dando o meu máximo. Eu Uhum. amava fazer o que eu fazia. Teve algum Amo. ponto que te incomodou? Alguma coisa assim que foi, Teve. tipo, Sempre isso tem um aqui- marco, né? Sim, Sempre tem um tipo, marco. isso aqui Eu falo não para dá. as pessoas, se ela entra num lugar e não gostou de estar, minha filha, saia. Uhum. O que você tá fazendo lá? Você já entrou não gostando? A conta não vai fechar? Uhum. Então, eu entrei amando. Eu trabalhava 24 horas por dia, assim. 24 horas por dia que eu digo disponível, né? Respondendo. Férias em Paris, na África, lidando com paciente, Uhum. reuniões até de madrugada. Só que isso pra mim nunca foi trabalho. Pra mim, isso era o que eu gostava de viver. Eu me sentia... Pessoas, era um ser humano do outro lado. Me que tava sentia ali. cheia, me sentia com combustível ativado ali. Uhum. Parecia que eu tava rendendo. E quando o dia tava parado, eu falava, meu Deus, Tem alguma coisa errada. eu acho que a conta não vai fechar esse mês. Olha Sabe? só. Eu acho que eu aham. preciso dar uma tumultuada. Vamos mandar mensagem. Hoje, né, eu tenho a Fran, uma equipe que faz isso. Fala, vamos mandar mensagem. Já mandei. Manda de volta, vai. Vou mandar. Pode fazer circular essas mensagens. Vamos me dar aqui. Oi, fulana. Já... Ah, tá. Então você vai produzindo. E eu sempre amei muito essa questão da vendas. E eu sempre, igual quando eu falei de almejar de saber quem é outra pessoa, você se inspirar em outra pessoa é muito importante. Uhum. Você tem que ter inspirações, porque você não pode ser uma pessoa aleatória, sem saber aonde você quer chegar. Você tem que admirar pessoas, igual a gente falou da Clêmio da Tomé. Uhum. Maravilhosa. Então, eu admiro ela como mulher, como empresária. Você tem que ter essas admirações. É saudável. Mas essas admirações, elas têm que ser, como eu falei, saudáveis. Você não pode nunca querer estar no lugar de uma pessoa. Uhum. Tem caminhos para isso. Se você tem que chegar, eu almejo tal função, tal salário, mas para isso eu preciso derrubar X, Y, Z, você está fazendo errado. Você não vai ter eu sucesso. mesmo ter Certeza. aquele carrão, pô, que ela tem. Pô, é legal. As pessoas A inveja é veem natural. muitas Você vai vezes sentir isso, né? inveja. Isso é Sim. natural do ser humano. Só que você tem que ter humildade de falar, cara, o que você faz? Entendeu? Assim, e não, isso daí é sorte. Exatamente. Né? Só vê Exatamente. onde tu tá, né? É. Mas não Exatamente. vê, né, não vê os tombos que a gente leva, Mas né? eu escuto até Enfim. hoje, esses tempos atrás, isso foi uma coisa que eu falei. E eu dou risada, mas a Fran, que trabalha comigo, né? A Fran, ela é advogada, se formou comigo na faculdade, inclusive, trouxe ela para esse mundo de cirurgia plástica, é meu braço direito e esquerda, maravilhosa. Uhum. E a gente estava junto, a gente escutou. Ela mesma falou: não, mas escuta, não é isso. Ela falou, eu dei risada. Eu escutei assim: mas é muito fácil, eu também quero ser casada com um velho rico. Olha só. Aí a Fran falou: mas o marido dela nem é velho. Ô, marido! Como é que é o nome do teu marido? Diego. Diego, você é o velho da lancha? Não é? Tem 40 anos, imagina! 40 anos. É funcionário público. Não, meu marido também tem 40 Não, e é funcionário público, então não... Oi! né? Né? E, lógico, o meu marido a gente nunca tá sozinho, né? Hoje, a minha vida é muito mais fácil por ter meu marido, que é meu apoio emocional. Enfim, ele segura na minha mão em todas as minhas ideias, compra minhas ideias, me ajuda com frases, ele é muito inteligente, trabalha com isso, então ele realmente... Puxa, que legal. Ele é o meu amparo, mas isso é agora. E antes, a placa na esquina. Cadê a placa? De plaquinha na esquina ali e tal. foto saiu um meme, né? Nossa, Eu saía lembro muito. que... É verdade, nossa. Eu lembro que eu fiz, agora lembrando de um evento, que eu fui naquele restaurante Manu, que eu adoro ir lá. E foi a primeira vez, assim, que eu pisei lá. E foi a primeira vez na vida. Parece bobo. E hoje eu amo. Eu faço sempre. Minha horta lá em casa tem vários pés de coentro. Foi a primeira vez que eu experimentei coentro. Nossa, gente. No restaurante da Manu. E aquilo me chamou a atenção. Foi fazendo um evento. Então, o evento abre portas. Coentro é uma bobagem, né? No restaurante, ela trabalha. E hoje ela ganhou prêmios mundiais justamente por isso. Por ter essa questão sensorial. E eu sempre tive esses... Sabe? Prestando atenção nessas pequenas sutilezas que aonde eu estava tinha a me oferecer. Por mais que eu não tivesse feliz estando ali, evento, 12 horas em pé, com salto, pezinho tá judiadinho. Quando você estava dentro dessa instituição que você não estava feliz, assim, já não estava dando o teu melhor, quando a equipe batia a meta para você, qual que era o teu sentimento? Que podia fazer melhor. Não era mais assim, do tipo, eles não fazendo mais que a obrigação deles? Pô, É que assim, o que passava, assim? na estrutura que eu tava, por mais que eu fosse a melhor vendedora,
eu não era reconhecida. Tinha só mulher? Todas? Era só vendedora? Só vendedora, só mulheres. Só mulheres. Só mulheres, das vendas, só mulheres. Eu não era reconhecida, eu era reconhecida nos bastidores, quando eu não estava presencialmente, pensando na estrutura, e eu até entendo isso, pensando na venda, porque às vezes eu tenho que ser assim também. Por mais que eu sei que a pessoa é muito boa, eu tenho que falar, ei, não tá legal. Porque eu preciso aumentar. Mas tem jeito, né? Então, é tudo uma cultura que você tem que trabalhar. Você não recebeu um feedback nem pra bom, nem pra ruim? Não, pra ruim sempre. Sempre? Sempre. Pra ruim sempre. Isso que me fazia vender mais, inclusive. Então, até que funcionava. Mas você não mantém... você não cativa, você não mantém, né? Então. E hoje, as melhores empresas, né? Elas mantêm os melhores vendedores. Porque vendedor é a alma da empresa. Sem o vendedor, a empresa não funciona. Então, na verdade, eu penso que faltou reconhecimento, né? Faltou reconhecimento, exatamente. E isso vai deixando desgostoso ao passar do tempo. Então, Porque você sabe o teu potencial, Então, porque quando você não tem dinheiro que pague o reconhecimento. não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E eu abri mão, ano passado, de algo que ninguém da estrutura abriria mão, inclusive. Não, peraí. Teu salário era muito bom, né? Pelo que eu tô vendo, pelo que você tá contando. E de repente você larga tudo? Tudo. O que teu marido falou sobre isso? Me apoiou, em gênero, número e grau. Apoiou, ele falou porque eu não tinha tempo pra família, eu tinha que ficar escutando que por mais que você venda bem, que você tenha a pessoa, o dono da empresa, eu digo, eu tenho uma clínica hoje também, né? Eu tenho uma clínica e, lógico que eu sempre quero mais. Né? Eu quero que minha clínica cresça, eu quero ganhar mais, é normal. Você sempre vai cobrar mais. Como é que é o nome da tua clínica? LC Health. Ela tem Instagram? Tem sim. Então, Rebeca! Instagram aqui. Como é que é o nome? LC Health. LC Health. Você acha lá, Rê? Coloca pra nós. É uma clínica de saúde, bem-estar. Eu tô aqui pirando já, porque quando as mulheres estão fazendo isso, elas vão no cirurgião, elas vão no outro, pô, economiza teu tempo, vai na especialista. Eu não sei, eu tô entendendo que você faz toda uma consultoria já, né? Exatamente, eu tenho a clínica da LC Health, que eu tenho um sócio, que é cardiologista, então a gente faz planos de emagrecimento, de hipertrofia, saúde, a gente vê como que tá a questão de vitaminas, tem toda essa questão da prevenção da prevenção, também. Porque ele é cardiologista, então ele trata a doença, né? Então, por que não tratar o antes do que tratar a doença? Mas também, se estiver doente, a gente tem lá também. A gente tem tudo. Questão de drenagem, pós-operatório, estética facial, botox, preenchimento, tudo tem também. Gente, tá aí, ó. E aí E tem fica a qual parte- bairro aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba. Fica na República Argentina. República Aham, Argentina. na Vila Isabel ali. E quando você falou que não tinha esse reconhecimento e que você foi mãe, nessa época que você foi mãe e que você tava dentro da instituição, né? Ainda. Tava. Como que foi? Porque se tinha outras mulheres, como é que você foi? Esse mãe trabalhando, já que você falou que viajava, tava na África, tava não sei onde, tava no celular. Como é que é isso aí? Então, é bem complexo, porque eu aceitei estar numa posição que tinha bônus e tinha ônus. E esses ônus, essa minha insatisfação aonde eu estava, não começa de uma hora para outra. Igual eu brinco que um casamento ele não termina de uma hora para outra. É uma consequência de atos diários para terminar um casamento. Não é só, me traiu. Não é só isso. O que aconteceu antes? Alguma coisa aconteceu antes do que aquele fato. Então, com qualquer relação que você tem, eu brinco com o casamento. Quando as pacientes que eu já atendi, elas vão saber. Eu falo que cirurgia plástica é um casamento, porque você tem que ter confiança, você tem que gostar do médico, você tem que acreditar nele. Então, tem uma relação. E num trabalho também. Então, quando começa a acontecer esses desgastes, você vai repensando se ali é o teu lugar. Mas, claro, 1 ou 2 isolados, mesmo sendo assuntos pesados, você releva. E quando eu fui mãe, não tive apoio nenhum da empresa, até porque era uma empresa prestando serviço dentro da empresa, então esse negócio de auxílio maternidade não tem nada, você trabalha, você não ganha, acabou, fim, essa é a vida. Como assim? Você não teve licença maternidade? Não, zero. Socorro. Zero licença maternidade, zero. Você trabalhava como uma empresa para essa empresa? Não era- formalmente, mas em tese, pra ficar bonito, sim, mas... Tá bom. Pra florear, entendeu? Mas Aham, formalmente, não. Tá. Era... Enfim. Trabalhava. Uhum. E não tive licença maternidade nem nada. Aí nessa época eu tive que contratar uma pessoa, pagar porcentagem pra essa pessoa, porque eu tinha que ficar com meu filho, né? Não teve jeito. E pandemia chegou na hora, aquela confusão mental em tudo ali. E tinha que vender.
O bebê nasceu na pandemia? Nasceu em junho de 2020. Bebê de pandemia. Auge da pandemia. Auge da pandemia. E a primeira coisa que hoje que eu não faria de volta, talvez assim, na hora que ele acordasse, mas um dia com certeza eu estaria trabalhando já, mandando mensagem, resolvendo, pelo menos vendo o que está acontecendo, se está tudo ok, né? Você não precisa trabalhar efetivamente, mas vendo se está tudo ok. Porque por mais que nós que somos empresários, que temos isso, é difícil a gente se desligar 100%. E se a gente se desliga 100%, parece que você está fazendo alguma coisa de errado. Eu fui visitar uma das nossas amigas também, que saiu do banco, né, empreendeu, abriu uma esmalteria, enfim, deu muito certo. Agora ela vendeu no auge a esmalteria dela, tá indo pra fora com o marido, tem outros planos. E quando o bebê dela nasceu e eu fui na maternidade, cara, me chocou. Mas ela estava fazendo agenda. Ela estava atendendo as clientes, pacientes, a gente vive nesse mundo de paciente, né? Tava atendendo as clientes. Era o marido com o bebezinho e ela deitada com computador e celular, fazendo agendamento no sistema. Mas eu tenho certeza que pra ela não tava sendo ruim. Não, ela tava tranquila. Era algo normal, É como tomar um café, assim. É como escovar o dente. Eu preciso fazer isso. Não tem como não fazer. Só que nesse episódio que meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz, que eu voltei da anestesia, eu vi ele bonitinho, eu peguei o telefone e que tinha uma paciente me mandando mensagem incansavelmente. E eu não podia deixar ela na mão. Então, eu respondi ela, comecei a conversar com ela, enfim. Então, eu não tive esse amparo da estrutura que eu tava. No dia 1 do seu bebê. Ele nasceu 8 da manhã e isso era 12h40, que eu tenho a mensagem salva até hoje. Isso marca, né? 12h40, E hoje eu não faria isso de volta, né? Até porque eu tô construindo, né? Uma rede com pessoas sensacionais ao meu lado, que acreditam que tem essa ideia, que então dão esse amparo. Então, hoje eu não teria que passar por isso. Mas na época eu vejo isso como, não foi legal não, mas eu vejo isso como aprendizado. Meu filho, como eu disse, nasceu no meio da pandemia e na estrutura que eu tava, eu tive que escutar nesse ano que meu rendimento caiu. Ah, que ótimo. De vendas. No caso, eu nem deveria estar vendendo. Você viu? Você viu como existe essa diferença, né? Sim. Existe esse preconceito, existe esse machismo. Mesmo Querendo ou não, existe. Mesmo eu sendo a melhor vendedora. A que dava mais resultados. E não parei, porque eu fazia gestão, o gerenciamento de uma rede social inteira, né? Desde o conteúdo, de tudo. Além da... Porque uma coisa é você fazer o gerenciamento da rede social, que dá um trabalho, se vocês sabem disso. Que dá um trabalho. Mas eu tinha que pegar a paciente, mandar... Ela entrava no meu telefone, eu captava ela. Eu brinco, né? Que venda são vários pilares para você efetivar uma venda. O primeiro é você conseguir trazer esse paciente, você captar o paciente, ter esse paciente. O segundo pilar é você conseguir converter esse paciente para ter interesse no teu produto, ele se interessar. O terceiro pilar é você trazer ele para dentro da tua estrutura, além de ter despertado interesse no segundo. O terceiro é você pegar ele e sanar todas as dúvidas. Você, em poucas palavras, invadir a mente dele. Você conquistar esse cliente. Né? Sim, você vai quebrar a objeção, você vai estar na frente dessa pessoa, você vai ter que vender o médico para ele. Exatamente. Qual que é o quarto? Oi? Qual que é o quarto? Eu te cortei. Não, o quarto... mas o quarto pilar é... Você já está com o cliente, né? Você conquistou ele, você entrou na mente dele. O quarto, e não menos importante, é você efetivar a venda. Né? Porque... Converter. Tem que ser convertido. Só que isso, pra mim, hoje, esses pilares de venda, pra mim é muito fácil. Pra mim, ok. Até pegar um paciente no Instagram, criar conteúdo pra trazer ele. Então, no ramo médico, né? Pra mim é muito orgânico. Eu faço isso, gosto de fazer isso, entendo de fazer isso. Mas pra mim, até hoje, o ponto mais difícil que tem em uma venda é o pós-venda. No meu caso, pós-procedimento, você cativar esse paciente ao ponto dele indicar amigas, familiares. Filhote de conversão, meus amigos. É o que eu mais falo na vida. Isso é o ponto mais difícil. Não dá pra cuidar só até vender, né? Não tem que dá. cuidar Eu depois já da me apaixonei pela Carol. Carol, você tem que falar na nossa comunidade. Eu vou marcar um dia pra você fazer aulão com as nossas meninas, por favor. Isso é o mais difícil. Eu acho que todos os vendedores, eles passam por isso. Pra vender pra mim, igual eu falei, é muito meu, é muito flui, vai, acontece. Às vezes me perguntam, né, agora que eu faço consultoria pros médicos, mas aí você vai falar o que você faz na tua venda?
Eu falo, bom, eu posso tentar, mas é que eu entro num personagem ali que eu não sei o que acontece. Vai, assim, vai. Empatia, ela entra na mente da pessoa. E eu não consigo lembrar o que eu falei tudo. Você vai falando. Vai falando, vai indo, vai, né? Sim. Mas o pós-venda é o mais difícil. Você conseguir pegar o pós-venda, não imediato, porque o pós-venda imediato é fácil, né? Eu digo pós-venda a longo prazo. Você pegar esse paciente, no meu caso, esse paciente, fazer ele virar o seu propagador ali, falar de você. Falar do serviço, falar da experiência. Isso é o mais difícil da venda. E é o que eu tenho dificuldade até hoje. Não, assim, você não faço tem. isso. Gente, ela tá falando que é muito fácil pra ela, que ela faz... Porque não é fácil. É ela que é experiente, entendeu? Exato. Ela deu muitas cabeçadas. Ela fez muito. Olha quanto tempo que ela tá no mercado. Então, às vezes, a gente acha que é fácil, Carol, mas não. Pra vender igual pra mim. Mas esse pós... É você que tem uma muito experiência. difícil. Tem até um Reels, né, que rola muito aí, né, que fala, né, quando você achar que aquilo que o outro está fazendo é fácil, é porque não é fácil, é porque a pessoa é muito boa naquilo que faz. Sim. Pronto. É sobre isso. Carol, É bem sobre aqui isso. a gente instalou, acabou o nosso... Olha. Já Sim. deu Eu tô chocada porque ela chegou aqui dizendo que Você não tem que sabia. voltar. Não fala, Viu? Você tem que não sei nem como voltar. aconteceu esses minutos. Tá certo aí, produção, esse É relógio? porque ele colocou um relógio Virado pra nós. Viu? Eu nem sei o que ele fez, né? Mas eu Mas tô tá acompanhando no certo. celular. Carol, Então, incrível. Carol, você é incrível. A gente precisa fazer uma segunda parte desse episódio. Eu acho que o teu conteúdo é muito rico. Olha tá? só. É muito rico. A Me gente... sinto muito feliz com isso, porque meu marido, né, a Fran que trabalha direto comigo, meu sócio, eu falei, gente, o que eu vou falar? Os três falaram, como assim? Viu? Oi! Aí eu falava, não dá. Agora que o negócio ia ficar... Gente, assim, ó, só pra gerar curiosidade, porque a gente nem gosta de fazer isso. Não, é porque Sim, só pra você Carol, saber. Agora a gente ia entrar num assunto... quentíssimo. A cada 10 perguntas que a gente recebe, 9 é vendas, tá? Então Jura? a gente precisa um segundo momento, Sim. tá? Vamos. Se você topar. Lógico. Vamos marcar. Gente, Eu prometo que eu trago pudim. Vai ter pudim, vai ter, né? A gente traz outras frutas. As pacientes da Alice Health que vão ver esse vídeo, gente, é super normal. Esse pudim que eu vou terminar de comer, é tudo equilíbrio, tá? Então dá pra comer o pudim que você gosta. Nós temos que falar mais sobre isso. No mínimo, mais 3 partes pra gente poder, né? Porque eu queria Sim. estender, mas não dá. É questão de realmente muitos cabeçados, assim, porque além das placas, porque isso é aprendizado, mas eu já tive pessoa jurídica que não deu certo, eu tive uma loja de roupa que não deu certo, tive uma sociedade errada, perdi uma amizade de mais de 10 anos por causa de uma sociedade errada, escolhas erradas. Então, nada é tão floreado Cada como vez mais eu me apaixono pela história. Nada é tão floreado Gente, precisa fazer assim. muitos podcasts, quase 5 agora. Então, Carol, diz tudo que tu falou hoje. Fala lá pras nossas amiguinhas e coleguinhas o que você quer deixar hoje sobre o que a gente falou. Uma mensagem Recado pra final elas. pra elas. Recado pra elas. Olha só, o que eu posso dizer pra vocês que não sabem o que querem fazer da vida ou estão perdidas, paradas? Seja inconformada com aonde você está, com o que você está fazendo. Se você não está feliz, é claro. Seja inconformada. Trace metas palpáveis para você chegar. E não se esqueça, vendas é tudo. Tudo tá na venda. Você vendendo o produto, você dentro de uma empresa, dê o seu melhor, mas pense em você, na sua qualidade de vida. Uau! Nossa, fantástico. Muito bom. Fantástico. Gente, muito obrigada, né? Como eu sempre falo e comento às vezes assim aqui com a minha amiga, seja grata, mas não conformada. Não conformada. Você tem que ser grata pelo caminho que você passou. Exatamente. Mas você- nunca conformada, E você não né? precisa ser grata para sempre também. Você Exato. pode Com romper esse certeza. Exato. Amiguinho, se você ficou até agora aqui, hipnotizado, assim como nós duas, na história dessa maravilhosa, por favor, se inscreve nesse canal se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se agora mesmo. Deixe o seu like, para que a gente entenda que você gostou. Passa o feedback aqui para nós. E, principal, ative o sininho para você ficar sabendo cada vez que a gente soltar o conteúdo novo aqui para você. Exato. Compartilha, né? Compartilha com as amigas e já se inscreve lá no @laquerelapod no Instagram, porque lá você vai ver todos os insights maravilhosos que a Carol hoje nos deu aqui. TikTok,
5 estrelas no Spotify, não Ai, esqueçam por disso, favor, meus né? amores. E Não tem respondam a desculpa. minha enquete que eu vou fazer hoje no dia desse lançamento, Agradecemos também a LTM, a temática personalizados. E, gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. Beijo, Maravilhosa. até o próximo vídeo. Tchau.